Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, por Pai Seta Branca, Mãe Yara, com a presença luminosa, a proteção de Águila 4i108 e dos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Iluminados de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros. Mas aqui estamos hoje, mais um dia hoje, dia 5. Hoje, dia 5 de junho de 2020. 2020, dia 5. Graças a Deus, não é? Graças a Deus. Então vamos também agradecer a presença luminosa dos nossos mentores, guias missionárias, princesas, pretos velhos, cavaleiros e os nossos ministros. Então, mas primeiro vamos começar, como sempre, do início. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, Divino e Amado Mestre, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para que neste momento, neste instante da nossa vida, jornada, caminhada, possamos receber essa grandiosa projeção desses eflúvios luminosos transitados que vêm desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Esses grandiosos eflúvios luminosos trazidos desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre,
para que os planos espirituais possam sempre nos assistir, nos enviando as forças necessárias dos grandiosos espíritos e, inclusivamente nas nossas caminhadas e jornadas, nos dando todas as condições necessárias para o cumprimento. Então vamos, nada melhor que neste instante, vocês desse lado, eu deste lado, neste instante, nos harmonizarmos, pedir a Jesus, divino e amado Mestre, ao grandioso Semiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, que ilumine e irradie o nosso sol interior, que nos dê as forças, o equilíbrio, a harmonia, aos três reinos da nossa natureza, para que na realidade possamos cumprir com as nossas jornadas, caminhadas, quer sejam crísticas, quer sejam kármicas, quer sejam físicas, pedindo as bênçãos dos mundos superiores, desses grandiosos abnegados mensageiros de Jesus, na sua simplicidade de roupagem, de espíritos evoluídos, denominados de pretos velhos, pretas velhas. Princesas doutrinárias, cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias, e nunca poderá faltar os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Nunca poderá faltar, nunca. E também já agora, todo esse povo bendito nesse mundo, nessa parte etérica, nesse mundo espiritual, que estão nos auxiliando nos nossos dias e nas nossas dificuldades físicas, espirituais, mentais, psíquicas. Salve Deus, não é? Como esse povo cigano, essas grandiosas falanges, cortes desse povo cigano, povo de Cachoeira, povo das Águas, povo de Aruanda, povo de Maiante, povo das Matas Virgens, os grandes iniciados dos Himalaias. Que a corrente indiana do espaço nos possa sempre conduzir a uma boa sintonia e harmonia na nossa individualidade. E hoje, para falarmos aqui da tal contagem que foi feita ontem, por muito lado, por muito lado, salve Deus! 15 horas, não é? Que maravilha, 15 horas, não é? Sinal para fazer aqui uma paragem, não é? E já volto. É os meios tecnológicos a funcionarem. Salve Deus. Ora, e aqui estou eu de regresso, não é? De regresso, graças a Deus. De regresso. Já está o cumprimento da nossa jornada, não é? Pôr aqui a perna aqui no descanso, porque sofri aqui um acidente e então tenho que pôr aqui a perna em descanso. Para falarmos da contagem, que ontem houve uma grande contagem por muito lado, não é? E me pediram para falar aqui um pouco sobre a contagem. Ora bem, a contagem é um grandioso poder cabalístico, primeiramente. Um poder cabalístico, magnético, é um trabalho que é um trabalho com uma grande precisão.
onde inclusivamente é gerada pelo pensamento, é gerada uma grandiosa e poderosa energia desobsessiva e curadora que pode alcançar pontos, pessoas, não importa a distância, se está perto, se está longe, pode alcançar locais, não importa se está longe, se está perto. Também a contagem é um trabalho que vai abrindo um canal de emissão diretamente com o reino central. Por isso é necessário que é necessário que se tenha a máxima das concentrações para que na realidade possa fluir a força dos cavaleiros da legião do divino Mestre Lázaro, como todos sabem, não é? E também que se possam ter os efeitos curadores do trabalho pela contagem, não é? Com certeza. Então nós fazemos muitas das vezes, sempre, a limpeza dos templos, dos nossos lares, levamos a nossa força de cada um, a nossa força magnética animal para, como é que eu poderei dizer, para os depósitos de energia nesse grandioso espaço de onde é levada pela espiritualidade. Até onde se fizer necessária. Como, por exemplo, no Canal Vermelho. Em uma contagem atuam também, como todos sabemos, forças de diversas raízes, mas como também sempre todos sabemos, poderá não ser assim, mas a maioria, mas as forças principais são com certeza as do povo das águas. Né? E as dos raios de Cimiromba que, cruzadas, favorecem a todos nós, a todos os que são vibrados realizando este grande fenómeno. Também tem uma contagem, na contagem temos que lidar com duas forças imensas que muitas das vezes fica esquecida, mas elas fazem parte da contagem. Jeová branco e o Jeová negro. Pois é, poderão perguntar assim, mas porquê? Como? Pois é do médio, do mestre, da ninfa, é do nosso equilíbrio, dependerá o seu resultado, porque na realidade a magia negra, ela também usa a contagem, como o Jeová branco, como o
Jeová branco, sendo a força maior, então realizamos uma contagem na magia da luz. Por exemplo, uma estrela luminosa capaz de grandes fenómenos. A contagem, ela reflete todos os poderes da cabala. Por exemplo, eu nunca fiz. Sempre digo isto. Com pena, nunca fiz a estrela candente, que também tem aquelas duas forças, está dentro de uma grandiosa contagem, porque na realidade de todos os nossos trabalhos doutrinários depende de um tipo de contagem, porque na realidade a magia negra, ela é necessária para gerar em nós, muitas das vezes, o equilíbrio com a magia luz. A força mediúnica é a força do equilíbrio. E dessa forma, e por isso, a contagem dentro de uma grande hierarquia se faz sempre necessária uma atenção especial que deve ser dada muitas das vezes pelos comandantes, não é? Que pede para os mestres Lua, ninfas Lua, ou seja, os aparás, ficarem de pé. Como todos nós sabemos, isto todos nós sabemos, ficarmos de pé, não é? Para não, muitas das vezes os comandantes demoram, eu sei por mim, demora, eu já me estou perdendo ali, já estou saindo, ai meu Deus, às vezes há comandantes que demoram, mas não pode demorar muito a chamar, a invocar as forças, por exemplo, as forças de Araquém, não é? E pedir a iluminação do trabalho pela incorporação do povo de Cachoeira, das sereias de Iemanjá, não é? São as grandes forças da contagem. Cavaleiros do Divino Mestre Lázaro, povo de Cachoeira, sereias de Iemanjá, cavaleiros de Oxóssi e por aí vai, não é? E quando nós ficamos em pé, nós médiuns Lua, começamos a receber inclusivamente as irradiações das entidades e muitos de nós, se a conclusão da chamada se demorar muito, se a invocação do comandante demorar muito, começam a dar a passagem, a incorporação, inclusivamente antes de ser feita a invocação, ou seja, a chamada. Desta forma, prejudicando muito a harmonização do trabalho em si. Salve Deus! A outra preocupação importante é quando termina as incorporações do povo de Cachoeira, das sereias de Iemanjá, não é? Que é o momento em que o comandante pede aos doutrinadores que se levantem, não é? Para emitirem a prece de Simiromba, não é? De um modo geral, antes de se iniciar a prece, o comandante pede aos aparás que se sentem, não é? Pois é, mas aqui está um grande erro. Que se sentem.
Mas aqui está, muitas vezes, uma grande dúvida e erro. E erro. O mantra, porque ele não é uma prece, ele é um mantra luminoso de Simiromba e não uma prece. Ela deve ser feita sempre de pé e na posição iniciática. Sempre, salvo exceções, quando algum membro estará com algum problema nas pernas, não é? Salvo exceções, mas sempre será de pé e na posição iniciática, não é sentado. Mas há comandantes, há adjuntos, há tempos que mandam os aparás se sentar e fazer a prece de Simiromba. O mantra de Simiromba, porque não é uma prece, não é? Sempre na posição iniciática, não é? Sempre sentado, e isso não está muito correto. O meu ponto de vista, porque eu inclusive estive a olhar aqui ao livro de leis e não encontrei, mas eu vou encontrar, com certeza. Por isso, dessa forma, a prece de Simiromba na contagem não é médiuns de pé e outros sentados. É tudo de pé. E não é uma prece, é um mantra. Tudo de pé e na posição iniciática. Sentado não está na posição correta, já que a posição para a prece de Simiromba é em pé, com os braços, como todos nós sabemos, na posição de antenas, com as mãos abertas, enfim, os dedos separados, né? E assim, após a desincorporação, os médiuns aparás, luas, ou mestres, ou ninfas, lua, né? Deveremos permanecer de pé, emitir sim o mantra de Simiromba, e só depois é que nos sentamos para serem feitas, como todos nós sabemos, as 3 elevações pelos nossos irmãos doutrinadores. Não é? Salve Deus! E nós, antes de falar aqui noutra questão que me perguntaram, nós entramos na corrente indiana do espaço. Nós demos as nossas aulas de desenvolvimento. Fomos emplacados, que é uma bênção. Nós demos o nosso primeiro passo iniciático, que é uma bênção, não é? Ai, que bênção, que maravilha. Nós demos mais aulas. Nós, a seguir ao primeiro passo, fomos fazer mais aulas para a elevação de espadas, não é? Mais aulas e depois outra consagração. E depois, a seguir à elevação de espadas, mais aulas para a centúria, não é? Para a centúria. Me pediram para falar, afinal, o que é ser a consagração, o que é ser centurião. Pois é. O centurião já é um nome muito antigo, que vem do antigo exército romano. Era inclusivamente na altura, saber quantos de nós
Quantos de nós que hoje estamos aqui nesta corrente indiana do espaço, quantos de nós fomos centuriões nessa altura? Mas era a patente de um homem responsável tinha o nome com ele, centurião. Era um homem responsável por outros 100 homens, 100 combatentes, 100 mercenários, 100 pertencentes àquele exército. Hoje nós, nos templos do amanhecer, nesta corrente indiana do espaço, dentro desta grandiosa cabala, nós, quando recebemos a consagração de centurião, que é uma grandeza, o centurião é o médium, é aquele médium. Estou-me aqui lembrando até de alguém, centurião, enfim, salve Deus. É um médium completo, preparado e conhecedor, inclusivamente, das leis e chaves ritualísticas, cabalísticas do amanhecer. Porque através da centúria, o médium verdadeiramente deve tomar consciência da sua verdadeira missão, que passa a ter a responsabilidade de conhecer as nossas leis e, inclusivamente, saber conduzir-se em um trabalho, seja comandado ou seja, inclusivamente, comandando. Porque aqui nesta condição de centurião, soma-se a isso a responsabilidade de também externar a sua conduta. E quando eu falo em externar a sua conduta, significa que não apenas dentro do templo se deve buscar o equilíbrio, a harmonia, a humildade, a tolerância e o amor. Não. O conhecimento nosso que nós demos nas aulas de desenvolvimento, nas aulas de elevação de espadas, nas aulas de centúria, nós até chegámos às consagrações. Nós até chegarmos às aulas de centúria, nós recebemos umas grandes forças, não é? É um longo percurso que nós percorremos, desde a nossa entrada até à centúria. É um longo percurso, não é? Eu aqui conheço várias formas. Eu conheço médiuns que fizeram iniciação, elevação de espadas e centúria, tudo no fim de semana. Conheço médiuns que fizeram iniciação, elevação de espadas e esperaram 6 meses por centúria. Conheço médiuns que fizeram a iniciação, esperaram 1 mês, fizeram a elevação de espadas, esperaram 1 ano, fizeram a centúria. Isto, e até eu conheço até em condições de mestres, ninfas, ainda que nem eram de maiores de idade, mas não é isso que está para o caso. Será que isso é o correto? Será que isso é o certo? Ora bem, eu não sou comandante, estou longe de ser comandante, não é? Estou longe de ser comandante porque não sou, mas tenho uma visão
não sou parvo, não sou burro, leio uns livrinhos que explica a doutrina. O que eu vejo é que há aqui fazamentos, há aqui interesses, porque a uns é dado aceleradamente e a outros não dá interesse nenhum, deixa para lá e logo é. Eu sei de condições, comigo foi uma delas, mas eu não me preocupei. Fiquei tranquilo, fiquei bem, estou bem com a minha consciência, estou bem com aquilo que adquiri, conheci, conquistei, mas foi-me sugerido, inclusive, que esperasse um ano, por conta das forças, por conta das condições, enfim, salve Deus, foi-me sugerido isso. Mas eu já era adulto, bem adulto. Aqui não está o ser adulto ou ser de menor, mas eu sei de condições que pessoas menores, foi feito tudo aceleradamente, por interesse, não foi, inclusivamente muitas das vezes nem foi motivação do próprio médium, foi por terceiros, mas isso também deixamos de lado, porque cada um irá pagar a sua fatura um dia. Poderemos pensar que não, mas pagaremos a nossa fatura. E então temos o conhecimento, não é? O conhecimento implica em assumir os nossos atos e inclusivamente buscar verdadeiramente 24 horas por dia a própria evolução e desta forma compreender que teremos que aplicar na prática diária, fora dos templos, na nossa vida física, privada, nos nossos trabalhos, teremos que praticar na nossa vida diária o comportamento que já deve estar, inclusivamente que nós já devemos adotar dentro dos tempos do amanhecer, não é? Porque por este motivo nunca se irá questionar quem é a pessoa quando ingressa na doutrina, nos templos do amanhecer. Nunca se questiona quem é a pessoa, de onde veio, o que veio fazer, o que veio procurar, o que veio buscar, Há muitos que vieram buscar fortuna, há muitos que vieram buscar conhecimento, há muitos que vieram buscar condições mediúnicas melhoradas. O meu caso, eu não vim buscar fortuna, não vim buscar livramentos, também terei, não é? Vim buscar o conhecimento que ele é muito válido, que nos vai libertando a cada dia eu falo de mim, da minha ignorância de quando entrei no início, ignorância inicial, não é? E inclusivamente aquele que antes poderia estar na marginalidade, com o tempo, com certeza ele vai compreendendo a incompatibilidade do que realiza no templo com a vida fora do templo, com o que possa estar fazendo inclusive de errado fora do templo, dos templos do amanhecer, através de nossas ações. Então assim mudamos a nossa vida todos os dias devemos pedir o devido auxílio para zelar pelos nossos pensamentos, palavras
e ações. E aqui o centurião perde inclusivamente o direito ao julgamento do nosso irmão, do nosso próximo, não é? Passa a ser juiz, mas é de nós mesmos, não é? Porque, na realidade, eu estava aqui pensando onde é que isso estará. Eu acho que já li que tia Neiva, inclusivamente, que afirmava que o maior desajuste é o julgamento. Eu sei que já li. O maior desatino é o julgamento mesmo. Julgamento, ele é uma palavra bastante abrangente, que se refere até mesmo para aqueles momentos em que nós acreditamos estar sendo vibrados inclusivamente. Estas simples preocupações já em si geram uma grande vibração. E aquele mestre, aquela ninfa que recebe, muitas vezes está até isento. Então, assim, aquela força, ela, como eu falo muitas das vezes, é a bola. Ela vai e volta para a sua quê? Para a sua origem, fazendo um pouco até de mal, justamente ao seu emissor, a quem vibrou negativamente, a quem gerou essa energia negativa, a quem por muita coisa gerou essa desarmonia. Volta ao seu receptor. A nossa forma de avaliação só pode basear-se nas coisas, vamos lá, simplificar, nas coisas práticas, verificando inclusivamente pelos frutos, porque já dizia o Mestre Jesus, não é? Já dizia o Mestre Jesus, é pelo fruto que se conhece a árvore, não é? E nos planos espirituais superiores, aqui o centurião nos planos espirituais superiores, o centurião é o cavaleiro, é o guardião, não é? Inclusivamente aqui no livrinho, eu estou aqui lembrado de há pouco ler aqui no livrinho. Eu até poderia ir à procura, mas agora está pronto. Que eu estava aqui a lembrar nas aulas que era que nas minhas aulas de Centúria, e que eu já li, eu acho que está aqui neste livro. Neste livro, que o centurião que é considerado, acho que é isto, salve Deus, eu acho que
Isto é, uma pessoa lê tanta coisa que às vezes se perde onde é que lê. Que é considerado a um polícia federal. Eu acho que é qualquer coisa sobre isto, não é? A relação entre a centúria e o comando somente dá pela distinção adquirido de conhecer as chaves e leis deste amanhecer. E teremos que nos zelar pelas leis, porque as leis é que nos regem, as leis é que nos guardam, as leis é que nos protegem, as leis, nós dentro das leis estaremos protegidos de muita e muita coisa, porque nós dentro das leis nós em todos os trabalhos cabalísticos tem que ter a lei, não é? E nós, quando fazemos a nossa centúria, o que é que nós ganhamos? Nós ganhamos algumas coisinhas novas, não é? Nós ganhamos algumas coisinhas novas, com certeza que sim. Umas coisinhas que fazem toda a diferença na nossa jornada, que fazem toda a diferença na nossa jornada física e mediúnica, não é? Nós, ao fazer a nossa centúria, quando somos consagrados centuriões, nós ganhamos a nossa emissão, não é? Mas voltando aí à centúria, a nossa missão está desta forma ou não, na verdade, porque está na força que nós possuímos, no acreditar daquele médium que acabou de se consagrar centurião, porque continua a haver aí muito centurião que não acredita. Continua a haver aí muito centurião, mestre e ninfa, que não têm a maior noção das consagrações que já fez. Que é sem fé, é um centurião sem fé, sem acreditação, sem interiorização desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, dos nossos mentores. Estou a falar de pretos velhos, pretas velhas, não importa. Não importa quem é, de onde é, onde está, onde não está. Nós teremos que se agarrar a essa força, porque recebemos mais forças, mais mantras de forças, aguentamos mais os trabalhos, todo o trabalho espiritual. Todo o trabalho espiritual é trabalho, só pode ter aquela designação, não pode ter o trabalho físico, porque trabalho físico é uma coisa, trabalho mental é outro, trabalho espiritual é outro. Somente a nossa consciência e somente a nossa mediunização poderão muitas das vezes avaliar o quanto nós estamos ou não recebendo em cada realização. Porque muitas das vezes se vai fazer um trabalho sem nenhuma vontade, sem nenhuma condição mediúnica, sem nenhuma mediunização, sem nenhuma harmonia, sem nada. Está-se ali, é um objeto que o médium está ali, é uma coisa que está ali, é mais um número, mas na realidade a mediunização desapareceu, não está, nunca esteve, inclusive, tem médiuns que nunca esteve, não é? Então nós estamos recebendo em cada realização o que muitas vezes um médium, por
Por exemplo, em uma mesa evangélica, não é? Uma mesa evangélica, nós podemos receber mais que um, por exemplo, mais que um comandante. Por exemplo, na estrela candente. Eu nunca fiz estrela candente. Falo muito na estrela candente, mas é tudo, é como o engenheiro, o arquiteto, o médico, é de teoria, é de papel, é de ler, é de escrita, só. Mas nunca fiz nenhuma estrela candente. Quando eu for fazer a primeira estrela candente, sou um zero à esquerda. Sou um Zé Ninguém, que não percebe nada. Tem que me explicar para saber como deve ser feito. Que deve ser uma maravilha, deve. Que deve ser uma bênção, deve. Que deve ser uma grande coisa, deve. E isso é verdade. Eu tenho pena, nunca fiz nunca nenhuma. Mas muitas das vezes nós, numa mesa evangélica, recebemos mais que um comandante numa estrela candente, por exemplo. Porque tudo depende da nossa sintonia com que se realiza o trabalho. E aqui as consagrações e classificações implicam na realidade, primeiramente, é mais responsabilidades e também mais compromisso por parte do médium, do mestre, da ninfa. Mais compromisso. A centúria não é uma brincadeira. Não é uma coisa para passar o tempo. Não. Significa para nós, médiuns aparás, um portal de desintegração aos mundos ainda desconhecidos. É mais uma chave com 1000 conhecimentos. É um caminho que nós, salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. É mais um caminho que nós estamos desbravando. Estamos conquistamos com a centúria a nossa projeção, a nossa força, podemos ter a oportunidade de cruzar caminhos até então desconhecidos, mas para isso temos que estar numa verdadeira harmonia, equilíbrio, temos que estar conscientizados das nossas condições de centurião. Temos que estar conscientizados na nossa condição de centurião, porque nós não poderemos de maneira alguma fazer as coisas à toa. Nós já somos centuriões. Por isso, quando eu falo na mesa evangélica de aspirantes, é uma coisa. Também há a mesa evangélica de centuriões. Também há a mesa evangélica de centuriões, que já é outra complexidade, é outra força, é outra. Enfim, os mundos encantados, com certeza, saberão dessas condições de força e enfim. E há pouco, quando eu falei que nós, ao fazer a centúria, que conquistamos algumas coisas boas, tanta coisa boa, mais uns mantras de força, mais umas energias, mais umas harmonias, mas também conquistamos ao mesmo tempo outras condições dos padrões energéticos vibratórios negativos, porque outras forças virão. Já foi uma grande batalha nós termos conseguido chegar a fazer a centúria. É uma dura batalha. Aparece muita coisa, dores, enjoos, aparece muita coisa.
mas nós concluímos, graças a Deus. Tivemos a força necessária para a sua conclusão. E nós, ao fazer a consagração de centúria, ganhamos mais outras coisas que nos acompanham, começam a acompanhar. Uma delas é a nossa emissão, não é? A nossa emissão. Cada centurião tem a sua emissão. A nossa emissão, que nós não teríamos, não tínhamos, salve Deus, que nós não tínhamos, não é? Começamos a ter uma emissão que nos começa a acompanhar em todo o lado, que enquanto não a decoramos aqui, lemos no papel, não é? A emissão é o nosso canto da nossa procedência, é o nosso único, é o nosso código hierárquico para ser ouvido nos receptores de outros planos luminosos de Deus Pai Todo-Poderoso, em outras dimensões, em outra dimensão. Poderei dizer que é a linguagem das legiões do homem desenvolvido e a caminho inclusive da vida eterna. É o canto universal dos mundos onde não há, que nós temos aqui no mundo físico, onde não há a inércia. Outro dia me perguntaram o que é inércia. Inércia é aquele ser físico que é preguiçoso, é aquele ser físico que está à espera que os outros lhe façam para ele, é aquele ser físico, como ontem que eu falei na sede, que eu estou aqui e por preguiça espero que a água venha ter comigo, que tudo venha ter comigo. Isso é inércia, é inércia. Então, onde não há inércia, a nossa emissão abre o canal emissor pelo qual flui a força de que o mestre ou a ninfa dispõe. Então, voltando aqui ao mestre, à ninfa, né, que dispõe sempre, nós, centuriões, que dispomos sempre que necessário, que se faça falta abrir um trabalho dentro da corrente indiana do espaço, não é? Um trabalho cabalístico. É pela nossa emissão que o mestre, a ninfa, abre inclusivamente o canal de comunicação com os planos luminosos de Deus Pai Todo-Poderoso, com os planos superiores, e vamos até onde nós mesmos muitas das vezes não poderemos imaginar, saber, porque na realidade isso dependerá muito da nossa sintonia. Não é aquele médium que está ali fisicamente sem sintonia alguma, não alcança coisa nenhuma. Mas isso depende da nossa sintonia, da projeção de cada um. Porque naquele exato momento, quanto mais nós, harmonizados, equilibrados com o trabalho que nós vamos inclusivamente realizar, mais elevadamente penetramos com a nossa emissão nos planos espirituais, pela nossa emissão, o Mestre Sol, o Mestre Lua. Conseguimos atravessar essas camadas de nêutron
que é as divisões desses planos luminosos, muitos, recebendo inclusivamente em troca a força necessária para aquilo que nós pretendemos realizar. A nossa emissão, ai, minha perna, mas é a minha perna. A nossa emissão, ela contém toda a procedência, toda a nossa procedência, a procedência do mestre, a procedência da ninfa, é como uma apresentação. É como o nosso cartão de visita, é como o nosso bilhete de identidade. Eu tenho o meu cartão de cidadão único. O meu cartão de cidadão aqui de Portugal, eu tenho que o levar para todos os lados. Para a Espanha, França, Suíça, Brasil, Estados Unidos. É sempre o único. É o que diz quem eu sou. Se eu me chamo Joaquim, se eu me chamo Manuel. A nossa emissão... A nossa emissão é a nossa apresentação. Nela reside com a maior intensidade tudo o que aquele mestre, ninfa, realizou em sua jornada. Por isso, cada um de nós tem uma emissão diferente, não é? Não são todas iguais. Poderia ser todas iguais, não é? Poderiam ser todas iguais, mas não. Elas diferem, são diferentes, são marcado pelas características da nossa individualidade. Então, por exemplo, temos a falange, que não são iguais para todos. Temos o nosso povo. Temos o nosso adjunto. Vem-me logo aqui, salve Deus, o adjunto Marabo, mestre, vem-me logo aqui, parece que ele está aqui ao pé de mim sorrindo, salve Deus, o mestre Marabo, o adjunto, do qual a pessoa eu respeito muito, salve Deus, entre outros, não é? Entre outros, que eu também não conheço. Está no Templo Mãe e eu não conheço nada do Templo Mãe. O adjunto, temos o nosso turno de trabalho, temos o nosso cavaleiro, temos a nossa guia missionária, temos a nossa estrela, temos o nosso turno cabalístico, sem esquecer que é muito importante. O nosso grandioso, o nosso querido, o nosso majestoso ministro, não é? Que está lá na emissão. A minha emissão, por exemplo, o cabeçalho, porque eu não vou dizer tudo, porque não vou dizer tudo. O meu cabeçalho, eu Jaguar Mestre Lua, mago, filho de Devas, da falange de sublimação, povo de Omanhã, do adjunto Adjã, Quatai 108, Mestre Frois, na origem do ministro Yucatán, na ordem do ministro do Pai, do adjunto Mestre José Alves, 7º raio, adjuração, arcanos, rama 2000. Eu adjunto Tagoro, Quatai 108, Vancares, raio Ajanã, rama 2000, mestre Gabriel Silva. Este é o cabeçalho da minha, claro, depois tem o resto, não é? Tem o resto, que não vale a pena aqui salientar. Mas este cabeçalho, ele já não é igual para ninguém. Os Devas também, os Devas com a sua projeção, esse grandioso povo, os Devas do espaço, também induzem os mestres Devas a nos dar a nossa emissão certa e correta, não é? Então, nunca poderemos esquecer o nosso grandioso ministro, porque pela nossa emissão
o mestre se coloca à disposição da espiritualidade, constituindo-se desta forma um receptáculo de forças, porque nós, tudo o que vamos fazer, nós, o Mestre Lua, poderá não ser bem assim, não é? O Mestre Lua poderá não ser bem assim, mas nós, o Mestre Sol, Mestre Luz, cada trabalho tem que fazer a sua emissão, a sua emissão, não é? Para poder abrir os trabalhos, não é? Tem que abrir a sua emissão. E então nós, Mestres Lua, também temos a nossa emissão, temos alturas que temos que as fazer, quer seja decoradas, quer seja pegar num papelinho até as decorar. Será bom decorar, não é? Evidente, claro que sim, mas enfim, era sobre isto que eu mais ou menos teria a falar. Muita coisa fica por dizer sempre. Muita coisa fica-se por dizer. Tinha aqui mais 2 ou 3 temas que eu tinha para falar, mas o vídeo já vai com, 1h19. Não há necessidade disso, de eu estar a alongar mais estes vídeos. 1 hora já é comprido, que já pouca gente vê. Mas a nossa missão, não esqueçamos de uma coisa, é muito, muito importante. A nossa missão nós ganhamos com a conclusão da Centúria. A Centúria nos capacitou, nos deu mais força, mais equilíbrio e mais harmonia. A nossa classificação de centurião é uma bem-valia na nossa jornada, quer seja física, quer seja mediúnica. Nos vai capacitar mais, mas teremos que acreditar, teremos que ter força, fé suficiente para acreditar em nós mesmos, tá? Meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço, com um grande, grande abraço. Que Jesus, divino e amado Mestre, se encontre no coração de todos, desejando a todos um lindo dia e boa sorte. E eu aqui estou, curando a minha perna do acidente de trabalho que tive, mas tudo irá dar certo, tá? Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus!